Boa noite a todas e todos. Hoje, dia 9 de novembro, iniciamos a aula 10 da disciplina Educação e Sociedade. Agradeço a todas e todos e passo a palavra agora ao professor Vinícius. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Sandra. Bom dia e boa tarde para quem vier, né, nos acompanhar aqui aí ao longo da semana ou em outro momento. Lembrando que hoje estamos gravando para colocar também no nosso canal do YouTube, né? É muito bom rever todo mundo. Estamos entrando, digamos, na reta final. Quero apresentar aqui para vocês também a Mariane, que daqui a pouco vai fazer a sua primeira apresentação aqui no YouTube. E lembrar que hoje há uma pequena diferença. A gente começa com uma fala da Marina Beatriz, que está aqui também na nossa tela. E depois, lá na altura dos debates, ou quando terminar a fala dela, o seminário, aí eu retorno com uma outra... eu vou tentar fazer uma breve reflexão sobre o que se chama de sociologia da sala de aula. Eu digo breve porque quando a gente começa, acaba se estendendo, né? Mas pelo menos para registrar que a gente terá esta segunda parte, digamos, né? Entrando na reta final do nosso curso. Como é a sociologia dentro da sala de aula? Na verdade, poderia ser uma pergunta também, né? Ok? Então, devolvo a fala para a Sandra. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora eu passo a palavra à Marina, para ela iniciar o seu seminário. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Sandra. Obrigada, Vinícius. Como o professor já colocou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe a hora que o vídeo vai ser acessado, né? Se a gente tem essa possibilidade de tecnologia, então estende esse cumprimento para qualquer horário que ele for visto, né? Inicialmente, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder dividir esse movimento, esse conhecimento, essas reflexões a partir de uma proposta do professor Vinícius, né? Que desenhou muito bem o tema de educação e vulnerabilidade. Acho que num ponto muito importante, né? Depois de tudo que a gente já trabalhou nas nossas aulas, discutindo sobre a educação, sobre a sociedade, então eu acho que vem colaborar ainda mais para tudo que já foi dito, trazendo também mais reflexões, tá? É um tema muito importante, que dentro da minha percepção abre um leque aí de informações, de reflexões para a gente, porque é uma pauta muito urgente quando a gente pensa em educação, na dificuldade que algumas pessoas têm de acessar a educação e a vulnerabilidade também no Brasil, infelizmente, principalmente. A vulnerabilidade socioeconômica, ela cresceu bastante, muito por força da pandemia, né? Então, são dois elementos que se conectam que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, tá? Vou tentar não estender muito a minha fala, mas é um pouquinho difícil, porque eu sou pessoal de humanas, a gente gosta de falar bastante e é um tema muito enriquecedor, tá? De modo inicial, eu quero explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica da nossa aula hoje, tá? Como o professor Vinícius bem já adiantou, eu vou tentar trabalhar com vocês um movimento um pouco diferente daquele que a gente já vem trabalhando, de compartilhar a tela com o roteiro escrito, tá? Não vai haver prejuízo para vocês, porque eu elaborei um roteiro escrito, o professor Vinícius, inclusive, já teve a oportunidade de ler. Eu vou disponibilizar para vocês esse roteiro lá no Google Classroom. Mas a partir do roteiro que eu elaborei, com todos os elementos de teoria, de referências, eu construí a fala em slides para facilitar o movimento da aula. Então, a proposta dessa aula que nós vamos desenvolver hoje aqui é uma proposta dialogada e expositiva, mas também com os elementos teóricos disponíveis escritos para vocês, tá? E essa aula ela vai ser dois momentos. Vai ter essa minha fala, as nossas reflexões, e depois o professor Vinícius vai continuar com outro tema com vocês. Eu vou tentar ser breve, apesar de ser um tema bastante extenso e eu acredito que vai provocar bastante reflexões, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou parar de falar, que senão a gente fica fazendo muitas breves explanações, a gente não entra logo no tema, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder entrar na dinâmica da aula e conhecer um pouquinho desse assunto de vulnerabilidade e educação, a partir dos slides que eu fiz, também vou disponibilizar para vocês. Depois da minha fala, eu chamo de crianças, mas não se sintam ofendidos, essa é uma forma carinhosa que eu me dirijo aos meus alunos, tá?
Depois dessa exposição de fala, eu vou passar um trecho de um seriado, tá? Mesmo porque, como a gente já falou em outros momentos da sala, a arte, ela consegue dar voz, dar corpo para coisas que a gente às vezes não consegue. E nesse espaço, em outras aulas, a gente já citou vários livros, várias obras de arte. Então, eu trouxe um seriado, a Sandra, inclusive, já viu, estava comentando aqui. E corporifica, ele dá um corpo para toda essa reflexão que a gente vai fazer hoje e para tudo aquilo que a gente já falou nas outras pautas, sobre minoria, sobre vulnerabilidade, sobre educação, direitos humanos, enfim. Eu espero que esse seriado que eu vou dividir com vocês possa corporificar as nossas discussões, tá? Aí eu vou disponibilizar para vocês, porque como é numa plataforma streaming, que normalmente é paga, não sei se todo mundo teria acesso a essa plataforma, e também porque a gente já provoca um calor de emoção. Se às vezes eu direciono uma tarefa, aí às vezes a Mariane viu, ela teve alguns ímpetos de fala, guardou para ela, não compartilhou, então é o momento de fazer tudo isso juntos, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder iniciar essa narrativa. Vamos lá. Você já antecipa um pedido de desculpas com relação à tecnologia, sou do século XX, a gente às vezes tem uma dificuldade, um tato aí com tudo isso, tá? Mas vamos lá. É uma janela que o João explicou, vamos ver se vai dar certo. Mas antes de eu compartilhar, eu vou fechar a minha câmera, crianças, muito por conta de conexão, tá chovendo aqui onde eu tô, e aí às vezes só para poder melhorar também, tá? Deixa eu fechar a minha câmera, mas vai continuar, a minha compartilhação vai continuar, meu compartilhamento. Vamos lá, deixa eu ver se foi. Vocês me deem um grito aí, viu? Tá aparecendo aí para vocês? Agora tá carregando. Tá. Agora foi. Agora foi. Obrigada, gente. Bom, vamos lá então. Ó, a gente vai falar sobre educação e vulnerabilidade, como vocês podem ver. Separei uma imagem que diz muito para a gente, tá? E quais serão os pontos de análise que eu vou trabalhar com vocês em aula, tá? Falar de vulnerabilidade e educação, que são elementos que se comunicam, eles exigem que a gente quebre alguns conceitos para poder melhorar a nossa reflexão. E essa reflexão, ela também tem elementos de tomada de decisão. Toda reflexão, quando a gente faz, ela é importante para conduzir a nossa ação, né? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Primeiro, eu vou dividir com vocês o conceito de vulnerabilidade, tá? Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, é um campo muito abstrato, tá? E existem inúmeras pessoas que dedicam parte da sua vida para poder conceituar a vulnerabilidade, e aí desse conceito abstrato a gente vai tirar elementos materiais, que aí entra na sequência dos elementos caracterizadores. Por quê, crianças? Porque quando eu digo de vulnerabilidade, eu entendo como que ela se materializa a partir de alguns elementos físicos, eu vou conseguir movimentar ações específicas para retirar as pessoas que porventura estejam naquilo que a gente for considerar como vulnerabilidade, tá? E aí, consequentemente, isso deságua na educação. Na sequência, eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre o conceito de dignidade da pessoa humana, porque a vulnerabilidade, ela afeta totalmente a dignidade da pessoa humana, tá? Quando eu estou vulnerável, a minha dignidade da pessoa humana está ferida. E vou trazer nesse movimento para vocês alguns elementos técnicos, da técnica jurídica, para vocês poderem entender como que funciona o ordenamento jurídico brasileiro, entendendo o que é a dignidade da pessoa humana e como que ela se materializa no movimento de processo mesmo. A pessoa teve a dignidade ferida, como que eu posso movimentar, quais os instrumentos que eu tenho à disposição para tirar ela daquela lesão que ela está sofrendo no momento. Aí a gente vai trazer alguns programas que a gente tem no Brasil que permitem a materialização da dignidade da pessoa humana. Aí eu abro espaço para considerações da professora Sandra, do professor João, do Vinícius, tá? De todos os alunos, inclusive. Também vou trazer algumas considerações minhas. E aí a gente faz a análise do primeiro episódio de um seriado que eu já vou trazer o spoiler para vocês. Aqui já tem um spoiler, né? Porque a gente não se segura, então tem um spoiler desse seriado. Não sei se alguém já assistiu, eu sei que a Sandra já assistiu, mas esse seriado, crianças, ele se chama Manhãs de Setembro, tá disponível na Amazon Prime, e, como eu disse, ele corporifica, ele dá corpo para a nossa fala. Essa é a personagem principal, que é uma mulher negra, periférica, e no caso desse seriado, ela é trans, então vai poder levar os nossos olhos para aquilo que muitas das vezes a gente não vê porque não está no nosso entorno, né? Que são essas pessoas vulneráveis. E a arte, ela vai provocar sentimentos. Eu sou chorona, chorei no primeiro capítulo,
Vocês vão entender por quê. Mas, enfim, a ideia é que vocês possam visualizar a vulnerabilidade nua e crua, verificar o que é de fato uma lesão à dignidade da pessoa humana. Vocês vão perceber pelo cenário que vai ser mostrado no seriado a ausência dos elementos mínimos de dignidade da pessoa humana. E aí a gente vai poder partir desse seriado e refletir o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, o Estado, o que ele vai poder fazer. Mas, sem mais spoilers, eu também gostaria de registrar o porquê eu escolhi esse seriado. Porque, como eu falei anteriormente, ele joga luz nas minorias, que a gente sempre fala na teoria, né? A minoria é uma mulher negra, periférica, tem a população LGBTQI+, só que às vezes os olhos não alcançam, tá? E aí abre um leque de discussões maravilhosas, com reflexões, inclusive, sobre a sociedade de risco. O professor Vinícius tem muito mais autoridade do que eu, para depois trazer para vocês algumas reflexões nesse sentido, mas também divido um pouco do espaço de conhecimento que eu tenho, no que tange a sociedade de risco e a vulnerabilidade, tá? Então, enfim, mais para frente a gente vai ver esse seriado. Agora vamos trabalhar com o conceito de vulnerabilidade. Crianças, vulnerabilidade é uma palavra que, querendo ou não, ela começou a aparecer mais na nossa sociedade, né, no nosso vocabulário, muito por força da globalização, do acesso à informação, da conexão, que a gente está sempre 100% conectado, e dos estudos que se popularizaram, né? E a gente tem no nosso imaginário um conceito de vulnerabilidade. Eu acredito que vocês, quando eu falo vulnerabilidade, vocês devem ter visualmente uma ideia do que é vulnerável, né? E existem teóricos que estudam e se desdobram para criar conceitos de vulnerabilidade de acordo com o recorte que eles querem trabalhar, tá? E aí a gente trabalha com alguns elementos teóricos para criar um corpo conceitual para fortalecer a nossa análise, tá? Eu trouxe 3 grandes referências aqui para vocês, que é a Sônia Rocha, o Vignoli, não sei se assim se pronuncia, desculpa, Sr. Vignoli, por isso, e a Susan Cutter, que também vai trazer alguns elementos importantes para a gente. Por quê? Eu vou conceituar primeiro com vocês vulnerabilidade, porque vocês vão entender, a partir desse conceito de vulnerabilidade, como que ela deságua e como que ela interfere na educação. E a gente vai fazer reflexões em cima disso, tá? A Sônia Rocha, ela é uma economista brasileira, que ela trabalha no IPEA, tá? E ela tem um livro muito interessante, não só um, tá? Ela tem várias obras, mas uma referencial que eu trouxe aqui tem um livro que chama O que é a pobreza, afinal. E a Sônia Rocha, ela trabalha com o conceito de vulnerabilidade no sentido de entender a vulnerabilidade como sendo a manifestação da pobreza, no sentido material mesmo. Então, para a Sônia Rocha, vulnerabilidade, ela se comunica com a pobreza material e as situações conexas, como, por exemplo, violências, doença, miséria, ausência de saúde, tá? Então, para a Sônia Rocha, vulnerabilidade é a ausência de elementos mínimos, pobreza no sentido material. Já o Vignoli, que eu trago para vocês, inclusive vai estar lá no roteirinho escrito para vocês, poderem depois acessar essas referências e buscarem mais informações. Ele é um sociólogo chileno, ele também estuda vulnerabilidade com pauta nos imigrantes, e ele entende, crianças, que vulnerabilidade, na verdade, ele é uma dificuldade, uma falta de acesso às estruturas e oportunidades do mercado, do Estado e da sociedade. Então, ele traz uma outra perspectiva para a gente. Se para a Sônia a gente vai entender que vulnerabilidade é escassez material, o Vignoli vai entender que, na verdade, é dificuldade ou falta de acesso a estruturas e oportunidades do mercado, do Estado e da sociedade. Não menos importante, vai ter aqui a Susan Cutter. Lembrando que tem outros vários estudiosos, eu trouxe apenas 3, tá? Mas se vocês forem estudar, se debruçar sobre o tema, vão ver que tem muita gente estudando essa questão, porque realmente ela é importante para resoluções, para atividades práticas, tá? Mas, enfim, a Susan Cutter, ela é professora na Carolina do Sul, ela é norte-americana, e ela é geógrafa, e ela também estuda o risco a partir de análises geográficas, tá? E para ela, para a gente considerar vulnerável, ela vai analisar sempre 3 elementos.
o risco, a capacidade de enfrentamento desse risco e o potencial de recuperação dos danos, tá? Um ponto muito interessante que me chamou a atenção nos estudos de Susan Cutter, que é por isso que eu trouxe ela entende que a gente resolve a vulnerabilidade a partir de conversas intersetoriais. Ou seja, eu coloco diferentes setores da sociedade, do saber, da ciência, para conversar e resolver uma questão onde eu vou perceber a vulnerabilidade, tá? E eu até criei dentro da minha cabeça, para poder compreender melhor a teoria dela, o que seria um exemplo de vulnerável dentro dos olhos de Susan Cutter, porque para ela é muito complexo. Você tem que ver se tem risco, capacidade de enfrentamento do risco e potencial de recuperação de danos, tá? E como é que seria isso? Como que isso aconteceria? A gente pode imaginar, isso é um exemplo meu, tá, crianças? É a minha forma de compreensão, mas aí cada um busca a sua interpretação a partir das leituras dela, mas acho que é basicamente isso. Se você for parar para analisar, as pessoas que estão morando na favela, elas estão numa situação de risco a partir do momento que a gente olha e percebe que aquela estrutura de terreno, ela tem um elemento físico que favorece o desmoronamento, tá? Como que a gente poderia resolver esse problema? Qual seria a capacidade de enfrentamento desse risco? Teria que mobilizar, por exemplo, a turma da engenharia ambiental, o próprio Estado, para retirar essas pessoas dessa situação ou criar elementos para, ainda que eles tenham que continuar naquele tipo de terreno, residindo naquele tipo de terreno, que possam ser condições mais favoráveis para quê? Para diminuir os danos e ter uma recuperação mais efetiva caso alguma coisa aconteça, tá? Mas, enfim, são esses três conceitos de vulnerabilidade. De forma complementar, eu trouxe para vocês também a visão que a gente tem no Estado brasileiro a partir da PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, tá? Crianças, o que é Política Nacional de Assistência Social? É um grupo de pessoas especialistas que compõem a base governamental e aí elas vão estudar, dentro do cenário brasileiro, respeitando as regionalidades, elas vão estudar a vulnerabilidade para criar elementos materiais, elas vão criar um norte para movimentar as ações do Estado, tá? Então, é um grupo extremamente importante que compõe as bases governamentais. A gente vai perceber que ele foi mais forte em determinados pontos do governo. De 2002 até 2016, a PNAS trabalhou efetivamente para modificar o cenário do país, no que tange o reconhecimento das partes vulneráveis. E aí ela vai implementar, a partir dos dados estatísticos, da materialização da vulnerabilidade, ela estabelece as ações do governo, tá? Eles entendem, a Política Nacional de Assistência Social, no manual que eles liberaram e criaram em 2004, eles conceituaram a vulnerabilidade como uma precariedade ou uma dificuldade de acessar a renda. E a partir dessa dificuldade de acesso à renda, eu vou gerar uma desigualdade no acesso a bens e serviços, tá? Então, para PNAs, é dificuldade de acesso à renda que vai criar um obstáculo no acesso aos bens e serviços, tá? E aí, não é só isso que a gente tem que trabalhar. É extremamente importante a gente colocar aqui, para que a gente possa ter um fator comum, uma denominante comum do que seria o conceito de vulnerabilidade, a gente olhar para a etimologia da palavra. E essa imagem que eu trouxe para vocês, dessa corda quase rompendo, ela é também, novamente, ela corporifica o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, crianças, do latim, ela significa aquele que pode ser ferido ou atacado. E por essa imagem, a gente pode perceber que está quase rompendo ali o fio. Juridicamente falando, tem uma lesão, eu já consigo olhar uma lesão, porque a corda já não está inteira, e mais do que já ter uma lesão, eu estou quase a ponto de perder totalmente o laço, porque só tem um fiozinho. Então, a vulnerabilidade, ela é isso, é estar exposto a uma situação de risco ou já estar em situação de risco, tá? E aí, a gente pode fazer um mix para poder entender o que seria vulnerabilidade e conceituar, tá? Eu gosto de entender a vulnerabilidade como essa somatória de elementos desses grandes estudiosos, tá? Eu vejo que a vulnerabilidade, ela de fato, é uma situação que se comunica com a pobreza material, expondo a pessoas a riscos de violência, de doenças, de ausência de interação social, que isso realmente é uma situação
comum às pessoas vulneráveis, elas têm dificuldade de ter interação social, e só vai ser resolvido esse problema a partir de uma demanda intersetorial, ou seja, diferentes setores vão movimentar esforços para tirar as pessoas dessa condição a qual elas se encontram de vulnerável, mesmo porque essa é uma condição temporária, tá? Então, isso seria basicamente vulnerabilidade. Tendo dito isso, tendo conseguido trabalhar um pouco com o conceito de vulnerabilidade, a gente retoma os elementos caracterizadores que estão vinculados na Política Nacional de Assistência Social. Por quê? A vulnerabilidade, apesar de a gente ter conseguido conceituar, ela continua abstrata. Eu preciso que é um campo material, fático, físico, que a gente possa tocar para movimentar ações, tá? E a PNAS, ela entende, então, que para eu considerar uma pessoa vulnerável, eu tenho que analisar esses 3 elementos: pessoas, circunstâncias e o núcleo familiar. O núcleo familiar, crianças, ele é a pilastra central de reconhecimento da vulnerabilidade. Apesar de a família, antigamente, ser considerada um elemento privado muito forte, no qual o Estado não poderia entrar, com uma consequência, inclusive, da modernidade, a gente tem que a vida privada está mais aberta, mais exposta, e é essa abertura daquilo que acontece no ambiente privado que permite o Estado conhecer a dificuldade das pessoas, as circunstâncias que elas moram, que elas vivem, e implementar algumas ações, tá? Então, é quando olha para a família, por meio do, por exemplo, aquele menino ou a menina do IBGE que bate na porta da sua casa e vai te fazendo algumas perguntas, é a partir desse movimento que a gente colhe algumas informações para entender se a pessoa é vulnerável ou não. Se eu entendo que ela é vulnerável, vou movimentar algumas ações. Qual ação? Depende do tipo de vulnerabilidade que a gente vai perceber ali, tá? E a Política Nacional de Assistência Social, ela entende que o vulnerável, ele tem que preencher esses requisitos, tá? Então, quando se vai verificar se a pessoa é vulnerável ou não, vai analisar o que inicialmente? As condições habitacionais. Qual é a condição habitacional dela? Ela mora em qual bairro? Ela, nessa casa que ela mora, tem saneamento básico? Não tem. São quantos quartos? Quantas pessoas dividem espaço nessa habitação? Tem energia elétrica? Não tem. Então, se analisa as condições habitacionais. É longe ou próximo do trabalho? Então, são elementos importantes para análises sociológicas e implementação de ação, tá? Existem crianças nessa residência? Se sim, como que essa criança está vivendo? Ela está bem nutrida, ela está desnutrida, ela está exposta a alguma situação de violência, de vulnerabilidade maior, né? Ela está apanhando, ela não está indo na escola, ela está tendo que trabalhar. Então, analisa o desenvolvimento infantil dessa criança. Quais são as pessoas que acessam o trabalho? São os pais, quando eu digo os pais, são os 2 pais, as 2 mães, os avós, os tios. Quem é a pessoa dentro dessa casa que está trabalhando, né? Que tipo de trabalho ela tem? É formal? É informal? Salário mínimo? Além do salário mínimo, tá? E essas pessoas, elas têm acesso ao conhecimento? Se sim, qual é o nível de formação, de educação formal que ela tem? Olha, ela tem ensino médio, ela tem fundamental, ela é analfabeta, ela tem superior, ela é doutorada, ela fala 3 línguas. Quais os recursos que ela tem à sua disposição? Olha, ela tem acesso à saúde, plano de saúde, ela vai no dentista, ela tem acesso à saúde bucal, ela possui veículo próprio, não, ela utiliza transporte público, ela não tem meio de locomoção. A análise de todos esses elementos, crianças, permite dizer, ao final, se essa pessoa ela vai ser considerada vulnerável ou não. E qual o tipo de vulnerabilidade, né? A depender da vulnerabilidade, a gente vai ter que ter um tipo de programa. Por exemplo, levar no postinho, fazer uma assistência médica, às vezes entregar para ela panfletos, orientações para programas habitacionais, auxílio financeiro emergencial. Então, de acordo com essa situação, se trabalha uma ação. Então, aqui a gente tem a materialização, informações materiais, métricas, estatísticas de um vulnerável para que o Estado e até mesmo as pessoas, as entidades privadas possam movimentar ações, tá? E o que tudo isso revela para a gente? Por que vulnerabilidade é tão importante e se comunica tanto com a educação?
Porque quando uma pessoa ela não tem o mínimo, quando ela não tem alimentação, quando ela não tem saúde, ela simplesmente não vai considerar a educação como uma prioridade. Então, a vulnerabilidade, ela afeta a educação antes da educação afetar a vulnerabilidade. Não sei se ficou confuso, mas é basicamente isso, tá? Quando eu não tenho coisas para comer na minha casa, quando eu não consigo habitar direito, consequentemente, a educação não é uma prioridade para mim. Eu vou trabalhar, eu vou para o semáforo, eu vou vender alguma coisa, vou tentar elementos mínimos para me educar. Então, analisar a vulnerabilidade é a primeira pilastra que a gente tem que se concentrar antes de pensar em educação, tá? A educação, então, não seria o foco? Muito pelo contrário. A educação é um foco, mas ele é um foco consequente, tá? A gente tem que manter as pautas de educação ativas, melhorar a infraestrutura da escola pública, melhorar o salário dos professores, a formação, tudo isso é pauta, é existente. O que está se revelando aqui, a partir dessas reflexões, é que o acesso à escola, no sentido material mesmo, aquele espaço público de escola, ele só vai ser melhor aproveitado e garantido quando, antes disso, a pessoa tiver acesso ao mínimo. Se a pessoa tem um alimento na mesa dela, se ela tem uma casa digna, se ela tem segurança, se ela tem saúde, ela vai conseguir ter espaço mental para pensar em educação. Se eu tenho fome, não faz sentido eu ir para a escola, eu primeiro preciso me alimentar, tá? Então, não é que a pauta da educação não deva acontecer. Deve, pelo amor de Deus, é extremamente importante. Mas eu preciso tratar primeiro a vulnerabilidade, porque é o vulnerável que impacta o número da educação no Brasil. Alguns dados estatísticos apontam, crianças, que as pessoas que não completaram o ensino médio, as pessoas que se ausentaram da escola, não puderam permanecer, ou migraram para os programas supletivos de educação, foi porque elas viviam numa situação de vulnerabilidade econômica. A renda da casa era deficiente, tinha que trabalhar para prover o lar, então se afastou da escola. Então muda o meu cenário de ação. Eu vou primeiro, identifiquei que o primeiro problema é a vulnerabilidade, vou trabalhar em cima disso, para depois, então, dar manutenção às políticas de melhora do campo educacional, tá? Isso é o que revela para a gente os estudos e as reflexões de vulnerabilidade, tá? Tendo feito essa exposição, crianças, tendo compreendido que a educação, ela vai fluir de modo que vai entregar pessoas mais com educação formal, em maior número, podendo exercer melhor a cidadania, fiscalizando melhor o Estado, saindo da subcidadania, quando a vulnerabilidade for solucionada. E a vulnerabilidade, como eu já tinha falado anteriormente, dei esse spoiler, elas comunicam com a famosa dignidade da pessoa humana, tá? Também é uma expressão que está muito em voga, está na boca do povo, a grosso modo, e principalmente não só no meio jurídico, mas dentro dos estudiosos, ela acaba aparecendo bastante, tá? E aí a gente precisa entender quando surgiu a dignidade da pessoa humana, quem é a dignidade da pessoa humana, existem elementos materiais, o que o Estado brasileiro faz, como que ele materializa, ele efetiva a dignidade da pessoa humana na construção do dia a dia por meio do seu aparato estatal, tá? E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre alguns elementos históricos de construção da condição de ser humano. Inclusive, esses elementos que eu vou repassar com vocês agora já foram trabalhados em sala com o professor Vinícius, com a professora Sandra, com o professor João. Marina. Pode falar, professor. É só um segundinho. Na verdade, a Mariana que tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Oi, Marina. Eu fiquei com uma dúvida, agora, acho que 2 slides antes desse que eu estava apresentando agora, que estava discutindo a questão, né, da educação, e aí até o João complementou da questão da pirâmide de Maslow aqui no chat, que vai cumprindo as necessidades básicas para ir meio que, entre aspas, avançando de nível, né? E aí eu fiquei com uma dúvida, porque na minha cabeça, pelo menos, eu queria entender sua opinião, eu enxergo muito como a educação também fazendo parte desse básico, talvez não dentro da pirâmide de Maslow, mas talvez outra pessoa pense igual a mim, assim. Principalmente, e daí é muito, acho que uma realidade brasileira também, da educação também oferecer alguns outros mínimos, né? Como, por exemplo, a merenda,
né? Às vezes é aquele único ambiente seguro, porque vive uma vulnerabilidade familiar dentro de casa. Aí eu penso um pouco dessa forma, sabe? Que a educação também seria esse primeiro mínimo, sabe? Não ficaria uma coisa separada, assim. Sim. Não, Mari, mas você está certinho na sua linha de raciocínio, eu nem discordo, muito pelo contrário, eu concordo com você. E a sua leitura é muito importante porque é exatamente isso. Nas escolas públicas, a gente tem um grupo de crianças que vão buscar o espaço escolar, a materialidade da escola, para justamente garantir o mínimo que está ausente em casa, que é a alimentação, é a segurança, é fugir um pouquinho de algumas violências que se tem dentro do lar, sejam físicas, psicológicas. Mas a pauta é que, quando a gente vai tentar analisar o quadro todo, a gente consegue garantir educação naquilo que a Constituição fala, que é tipo um prédio com o mínimo, que é a alimentação, o professor. Só que o que a gente se percebe é que, em linhas contínuas, o estudo que cresce, aquele que acessa o ensino superior, termina o ensino médio, ele vem de um ambiente onde ele tinha o mínimo garantido de forma mais efetiva. E à medida em que esse menor vai crescendo, aí você já pega de quinta, sexta série, na segunda fase do ensino fundamental até o ensino médio, ele se ausenta do ambiente escolar para prover a casa. Então, o seu pensamento é exatamente isso. Um não deixa de conversar com o outro, mas para o Brasil garantir que mais pessoas acessem a educação em sede de continuidade, continuando sem interrupções, ele precisa trabalhar melhor a redistribuição de renda, ele precisa trabalhar programas habitacionais, porque o que está tirando as pessoas da escola é exatamente essa vulnerabilidade material, que inclusive a gente viu que, infelizmente, na pandemia aumentou muito. Isso provavelmente vai impactar na escola, já está impactando. Tem alguns estudos que ainda vão analisar quanto, se eu não me engano, na aula passada retrasada, a gente trouxe alguns dados, acho que o Vinícius ou o João, que tem um prazo de 10 anos para se corrigir o calendário, né, pela pandemia. A gente sabe que tem aluno que não tem acesso à internet. A internet no Brasil é cara, é deficiente. Então, Márcia, está certinha, é exatamente isso. Eu consigo garantir, mas é só até uma certa idade. Chega um ponto que tem até uma pressão da família para que você trabalhe, traga elementos materiais para casa, ao invés de pensar em educação. Tá? Mas é uma linha de raciocínio perfeita. A gente tem que, por isso a gente não pode, por isso que eu falei, a gente tem que sempre manter a pauta da educação em alta, mas também cuidar dessa vulnerabilidade que está muito forte no Brasil. Inclusive, vou aproveitar a fala. Pode pegar um ganchinho? Pode falar, professor. Aí você já emenda tudo. O que vocês comentaram, conversaram agora, me lembrou uma crítica do próprio mundo jurídico, digamos, né? Aliás, eu ouvi até promotor falando isso, o que já foi, assim, altamente revelador, né? Uma crítica sobre essa ideia de mínimo existencial. Quer dizer, quando a gente toma isso como ponto de partida, é como se, digamos, para usar uma metáfora bem ruim, né? Mas é como se a gente desse um pouquinho de água, um pouquinho de ração e um pouquinho de atenção para o gato, né? Fosse algo semelhante a esse mínimo existencial que a gente, ou que o Estado, por exemplo, né? Deveria devotar aos seus indivíduos, quer dizer, um pouquinho de água, um pouquinho de ração e uma passada de mão na cabeça, assim. Eu achei, assim, muito forte, né? A fala do promotor, claro que essa metáfora do gato aqui é minha, mas é algo nesse sentido, né? Mas é um olhar crítico, que é o que você fala, tem que permanecer. Essa pauta do mínimo existencial, ela existe, ela é interessante, importante em alguns momentos, como a gente fala, realmente o Estado e a sociedade, a gente tinha que ter um compromisso maior de garantir para as pessoas o razoável, que é uma casa, que é poder ir no mercado e comprar. Só que, ao mesmo tempo, existe essa outra vertente, que é como ele está falando. Realmente é a ração do gato. Então, não tem que existir essa pauta, tem que ter um olhar, mas a gente também tem que construir uma crítica. Inclusive, existem aquelas escusas do governo, né, que falam que não entrega, deixa de promover alguns programas. Quando a gente tem, às vezes, o pedido de alguma medicação, eles levantam a reserva do possível, falam, olha, já gastamos parte do orçamento nesse movimento. Então, são discussões que a gente tem que ter, reflexões que a gente tem que fazer para poder modificar a situação, porque realmente está grave no Brasil.
aumenta o número de pessoas vulneráveis, aumenta o número de pessoas que dependem dos programas do Estado, e aí a gente está numa bola de neve que parece que está cada vez mais difícil da gente desenrolar, mesmo com acesso à informação, com pessoas mais mobilizadas, está realmente um cenário complicado. Eu vou fazer só uma última provocação e já paro aqui. Por favor. A ração do gato me lembrou a ração do gado. Glória, né? E que a ração escolar, lembra aqui no estado de São Paulo? Sim. Lembra? Uma coisa, uma aberração, né? O Ministério Público aqui no estado de São Paulo defendendo aquela ração, sei lá como era aquele troço lá. Enfim, aquilo não prosperou, né? Mas houve um ensaio, né? Mais do que uma tentativa, houve um ensaio mesmo. Acho que algumas escolas chegaram a oferecer aquele negócio. Eu lembro lá do secretário da Educação andando com aquele sachê. Enfim, olha, uma coisa assim absurda. E a outra ração do gado, né? Fazendo um gancho aí, bem provocativa também, nos remete a duas perdas, pelo menos uma delas já efetiva, a outra encaminha-se para se efetivar, deste governo, que eu não reconheço, perda no sentido de promover as piores pedaladas possíveis com o orçamento, né, com o dinheiro público, para, na verdade, fazer uma politicagem, para fazer um assistencialismo do pior nível possível. Obviamente que eu reconheço todas as pessoas que estão comendo pé de frango, estão pegando osso em açougue, tem açougue vendendo osso, é óbvio, que todo mundo reconhece isso. Agora, se aproveitar disso para fazer proselitismo e deixar a bomba, literalmente falando, né, a bomba na ordem da economia, para ser implodida o ano que vem, aí é outra história. Então, quais são as duas perdas de hoje do governo, pensando, entre aspas, desculpem um pouco a minha maldade aí, mas, entre aspas, essa ração do gado, né? Ele perdeu no STF, que já fez maioria, contra aquele famoso orçamento secreto, que é um estado paralelo aquilo, né? Quer dizer, uma alimentação de emendas, sobretudo para o Centrão, e emendas que efetivamente são antidemocráticas, são antirrepublicanas. Enfim, né? Não há controle. Imagina, e se o país já é demarcado pela corrupção, imagina não haver controle nenhum, né? Porque segue lá uma espécie de sigilo, ou essa era a ideia, né? O STF, a última vez que eu vi, foi um pouco antes de entrar na aula, já tinha consolidado maioria. Aí, creio que os votos seguintes, com exceção de um ou dois, que eu até sei quais são, me arrisco a dizer aqui, com 2 votos contrários, né? O STF estava a fazer 9-2, mas é um risco, é a minha aposta aqui. Mas já ganhou, enfim. Nós ganhamos, né? Nós ganhamos com esses 6 votos que o STF já consolidou, dizendo não a esse orçamento secreto, né? Esse orçamento mafioso. E a outra votação, que é um revés na Câmara, quanto ao, vamos chamar já de escândalo dos precatórios. Então, ele venceu semana passada, por uma margem pequena, mas hoje teve um revés, exatamente no miolo, né, central da proposta. Porque o miolo central dizia o seguinte: a gente pode furar o teto, exatamente alegando, né, problemas sociais, quando, na verdade, a gente sabe que o fundamento dessas duas ações, né, dos precatórios, de uma rolagem infinita no pagamento dos precatórios, para justamente a bomba estourar lá na frente, com o próximo governo, porque ele já entende que ele é perdedor, né, e com esse orçamento secreto. Então, ele perde
nesse sentido, e eu acho que nós ganhamos nesse aspecto, né? Lembrando que, obviamente, essa decisão da Câmara hoje precisa de uma confirmação, né, no segundo turno, mas a maioria hoje já foi pouco mais ampliada, digamos, e eu acredito que, a não ser que, enfim, a política brasileira é difícil, né? Mas se mantiver este ritmo, essa pressão popular, inclusive, fazendo com que deputados do PDT voltassem ou negassem os seus votos, né, anteriores, e afirmassem hoje que não pode furar teto. Alguns deputados do próprio PSDB, que haviam votado, um partido que votou em massa, né, 100%, também retroagiram na intenção de voto, então votaram contra esse governo fura-festa, digamos assim, né? Mas eu só queria mencionar isso, Marinho, desculpa, eu falei um aqui, mas só para dizer assim, como é muito ruim, é trágico esse momento em que a gente vive hoje, exatamente porque o próprio Estado, né, com as suas, hoje já deturpadas políticas públicas, talvez a gente possa até dizer isso, ele se utiliza de toda esta vulnerabilidade humana, social, assistencial, em todas as esferas, para fazer uma política fascista. Totalmente. Quer dizer, uma manipulação, uma coisa pavorosa mesmo nesse sentido. Desculpa. Imagina, professor, e Eu que me é empolguei. essa proposta mesmo, que a gente possa refletir o máximo que a gente puder. Acho que o professor João também quer colaborar, João? Como diz Guattari, uma microintervenção. Não, só que me lembrei do texto que foi colocado ali, quando fala que a gente estava falando ali de se manter na escola, né? Então eu colocaria, como eu coloquei ali, Maslow, da pirâmide, em que ele coloca que enquanto a gente não satisfaz uma necessidade básica de alimentação, de ir um banheiro, tá, urinar, defecar, enfim, tá, enquanto não satisfaz essas necessidades, a gente com muita vontade não consegue pensar à frente. Então uma criança que ela não tem uma alimentação adequada, ela não consegue pensar em reivindicar nada, porque o negócio dela é que é matar fome. Enquanto ela não mata a fome, ela não pensa adiante. E isso cai muitas vezes no interesse de alguns governos, porque enquanto a gente está com fome, não consegue pensar outra coisa, né? Aí eu coloco ali ainda aqui, como a gente tinha conversado, segundo a Unicef, 4 milhões e 300 mil crianças que eu digo de 7 a 18 anos, né, começaram o ensino ano passado sem acesso à internet ou computadores. Tá? E segundo especialistas que eu tenho acompanhado, né, dizem que vai demorar em torno de 10 anos para que a gente consiga recuperar o tempo perdido, porque quando as aulas pararam lá pelo dia 17 de março de 2020, elas demoraram alguns meses para começar. E quando começaram, tá, muitas crianças não foram mais à escola porque tinham que ajudar a família, né? Porque imagina, com a inflação que a gente está, as famílias que ganham uma microbolsa de R$100, que antes dava para comprar 1 quilo de batata, hoje compra meio. Né? Então, ou seja, tiveram que trabalhar para poder ajudar as famílias. Então, contribuiu para que as crianças não voltassem o ano passado e nem esse ano, muitas vezes, né? Nós vamos saber isso aí com as pesquisas que estão acontecendo agora e vão dar continuidade no ano que vem. Então, ainda é precoce, né? Mas a partir do ano que vem a gente vai saber muito mais do que está acontecendo, né? Então, muitos alunos, eu peguei estudantes, na verdade, né? Eu peguei dando entrevistas aqui no meu estado, em que eles colocaram que a escola que voltou agora aqui, obrigatória, eles estão agradecendo, porque muitas vezes é a primeira alimentação que eles têm no dia ou a única mais completa. Então, agradecendo em entrevista pela rede de televisão, né, afiliada da Globo, onde eles colocam que, graças a Deus que voltaram às aulas, que é o único prato de comida que eu tenho completo, ou mais eficiente, ou que satisfaz as minhas necessidades durante o dia. Tá? Então, o quanto é importante a escola, além de escolarizar, além de socializar, né, de poder permitir que as crianças tenham uma alimentação. E da minha parte é isso aí. O próximo é o professor Vinícius, que já está com a mão bem levantada ali. Eu vou ser muito breve, não é nem micro, é nano intervenção. O João me fez lembrar da história da pobreza menstrual e do fim desta política pública
E o sujeito aparecer na televisão dizer que tem que ser assim, que não pode ser diferente. Olha que coisa, literalmente falando, nojenta, absurda, ridícula, né? Monstruosa, enfim. E na última fala aqui do João, quando ele fala do retorno das crianças, lembra, a gente mencionou também há um momento anterior, eu acabei escrevendo, aliás, um breve artigo, né, falando sobre a escola compõe de alimentação, etc. Depois, eu não sei se o João consegue recuperar, a gente coloca aqui no chat também. Esse mini artigo, né, ficou bem pequenininho mesmo, é muito pessoal, né? Mas o que eu perguntaria para esses prefeitos e governadores que agora estão usando a fala dessas crianças para justificar a abertura das escolas hoje. O que eu perguntaria para eles? Por que os senhores e as senhoras não ofertaram a mesma merenda o ano passado e ao longo deste ano? Porque tiveram que esperar a reabertura da escola, no sentido mais formal, né, tecnicamente falando, para ofertar merenda. Será que não tinha condição de organizar fila, de organizar horários alternados para as crianças irem comer, ou até levar mesmo, na forma de uma pequena cesta básica para cada criança matriculada? Por que não fizeram isto? E eu entendo que isso seria uma política pública. E agora dar voz a essas crianças, que obviamente devem falar, mas dar voz a elas hoje para justificar a reabertura da escola, dizendo, olha, como é importante eu estou comendo, isso é puramente proselitismo, é um populismo do pior nível que existe. Porque se eles tivessem uma política efetivamente popular, né, no melhor sentido da palavra, teriam entregue, desde o ano passado, merenda ou cesta básica para as crianças. Sabe por quê? Porque o governo federal, o pior que seja, mas é obrigado por lei a destinar, né, verba para isto. Então, parte do orçamento de cada município e estado, a Marina pode lembrar dos detalhes, enfim, né, das porcentagens, mas cada estado e cada município tem empenhado recursos próprios exatamente para isso. E para onde é que foram esses recursos? Viraram o quê? Né? 1 ano e meio, sem oferecer nenhuma alimentação mínima, como essa que o João descreveu. Enfim, desculpa, senão eu vou ficar fazendo campanha política aqui. Não, professor, mas assim, é uma oportunidade que a gente tem de fala também, querendo ou não, isso vai para um canal mais aberto ainda, que vai provocar mais reflexões que são importantes. É que essa truculência toda, ela machuca e aguça a gente de alguma maneira a se posicionar e a falar, gente, isso é um absurdo. É o que você está falando, essa verba já estava afetada para essa destinação e existiam possibilidades de se manusear com dada tranquilidade, horários. Se fazia isso para entregar material para aluno, material impresso, por que não entregava merenda? É truculência mesmo, é o que o professor João colocou. Existe, querendo ou não por trás ali, um elemento de, olha, vou manter vulnerável de alguma maneira, porque não vai ter estudo, entendeu? E ainda que ele vá para a escola, ele não consegue se concentrar, porque tem tantos elementos ali circulando ele, né? É um ciclo muito vil, né? Bem ignóbil que a gente vive hoje no Brasil. Tá realmente complicado. Não sei se só no Brasil, mas como esse é o nosso olhar central, né? Mas, enfim. Retomando, então, um pouquinho... Eu acredito que na Coreia, na Suíça, até mesmo nos Estados Unidos, as crianças que tinham acesso à merenda escolar não ficaram sem alimentação nesse período. Mas é só uma crença minha. Eu também não tenho informações assim muito concretas, dados, eu não me debrucei isso tudo, mas me parece que são cenários menos hostis que o Brasil, de alguma maneira. Parece que tem uma hostilidade menor. Aqui, aquelas cenas que a gente vê das pessoas no caminhão de lixo, realmente eu acho que fala por si, né? Então, o Brasil realmente, infelizmente, está numa situação complicada. Mas, bom, vamos retomar um pouquinho, então, para a gente poder ver um trechinho do seriado e acalorar ainda mais essa discussão. Eu estou amando, que é exatamente essa proposta da aula, que eu gosto bastante, inclusive. Deixa eu voltar a tela aqui.
compartilhar com vocês, só para a gente poder arrematar um pouquinho dessa fala e entrar no seriado, que eu realmente preciso que vocês vejam, porque ele mostra essa crueldade que a gente tem de vulnerabilidade. Mas, enfim, a dignidade da pessoa humana é uma pauta que apareceu, que foi centralizada muito por conta da Segunda Grande Guerra, né? Já tinha os estudos, como o professor Vinícius já trouxe em outras aulas. A gente teve um movimento iluminista que colocou a reflexão sobre o ser humano, mas a Segunda Guerra, um movimento já de modernidade para pós-modernidade, ela deu luz à realidade de que o ser humano ele se tornou descartável. Ele não tem, assim, não tem significado o ser humano. Tanto é que teve o Holocausto, tiveram as bombas atômicas. E esse horror que foi causado na Segunda Grande Guerra demonstrou claramente que, olha, a gente está falhando muito enquanto sociedade. Não existe garantia nenhuma de condição humana. Que se todo mundo, de alguma maneira, se todos os estados-nações, de alguma maneira, permitiram, deram suporte para chegar ao que chegou, então realmente a gente falhou muito como sociedade. E aí depois que a gente chegou no que não dá para se retirar, que são as vidas que se perderam, os corpos que foram enterrados, dizimados pela guerra, é que se começou a pensar num movimento de tentar alterar o que já tinha sido feito. E aí vários grupos, vários estados-nações começaram a pensar, olha, vamos tentar criar uma cartilha de elementos mínimos que os estados têm que garantir para aqueles que estão sendo dominados pelo poder do seu estado. No caso do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, todo mundo começou a refletir sobre o que eu vou entregar para aquele que está no meu território, no meu domínio. Qual que é o elemento mínimo que qualquer ser humano, independente do país que ele for, a gente vai tentar articular para entregar para essa pessoa, né? E aí veio alguns elementos mínimos básicos, tá? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre ele, mas a gente começou a compreender que o ser humano ele precisa de alguns elementos materiais para garantir a sua existência, tá? E aí veio a ideia do mínimo existencial, que são elementos que todos os estados vão cartografar, vão colocar nas suas cartas constitucionais e vão criar, de alguma maneira, políticas públicas, vão se mobilizar pelos aparatos estatais para entregar isso para as pessoas, tá? E dentro da técnica jurídica, apesar de parecer muito fácil você pegar um pedaço de papel e escrever uma lei, falo isso enquanto jurista, existem técnicas que têm que ser consideradas na análise, na escrita do texto, tá? Tanto quanto uma enfermeira tem que ter toda uma técnica para aplicar a medicação, o direito ele tem que ter uma técnica para poder garantir um elemento abstrato e criar mecanismos para que ele se torne real, tá? E o mínimo existencial, existem inúmeras teorias que tentam delinear o que seria esse mínimo existencial, existem muitas divergências, tanto filosóficas quanto jurídicas. Se eu não me engano, John Rawls, ele trabalha um pouco sobre o mínimo existencial, e, enfim. Dentro do Brasil, na Constituição Federal, eu vou mostrar para vocês o desenho que a gente tem de colocar o abstrato na Carta Maior, na Constituição Federal, e aí vai criando uma escada, vai tecendo uma teia, para que ela possa realizar e atingir o plano fático. Ela alcança a vida da pessoa mesmo, tá? E são 4 níveis que a gente tem. Quais são esses níveis que a gente tem na técnica jurídica para que a Constituição diga, existe dignidade, tá? Mas é muito abstrato, como que isso vira materialidade? O primeiro nível da letra da lei, pensando na técnica jurídica, que a gente chama de eficácia da norma, está lá no artigo 1º, no inciso 3º da Constituição Federal, que é a garantia desse elemento principiológico. A dignidade da pessoa humana ele é um fundamento da República Brasileira, ou seja, o Estado brasileiro sempre vai se movimentar com o escopo de tentar garantir a dignidade da pessoa humana. Só que, como eu disse, ele é muito abstrato. E a ideia é garantir uma abstração, porque são muitas as situações do dia a dia, da vida, que a gente pode se socorrer e falar, olha, minha dignidade está sendo ferida ou está em vias de ser ferida. Tá? Então, eu preciso desse elemento principiológico amplo, para depois reportar para diversas situações. Aí a gente entra no nível 2, em técnica jurídica de eficácia, tá? Para que ao final, lá no nível 4, o Estado possa, materializar a dignidade. No nível 2, a gente vai ter ainda, nos artigos iniciais da Constituição Federal, comandos normativos e imperativos, tá? O artigo 3, inciso 3 diz, eu vou erradicar a pobreza, vou diminuir a desigualdade. Então, é um comando que a gente tem, imperativo. Tá? Mas também ainda continua num plano muito abstrato.
Tá, desigualdade. Existem inúmeros tipos de desigualdade. Pobreza. Existem diversas acepções de pobreza. Aí você vai para o nível 3, que começa a recortar e afunilar esse direito, tá? No nível 3, a gente cita os direitos sociais, que estão lá no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição Federal, e aí eu já começo a criar um delineado. Direito à educação, direito à moradia, direito à saúde, direito à segurança. Então, eu já fui condensando tudo isso. E o nível 4, esses níveis, crianças, a gente está falando assim em técnicas de escrita, tá? Porque quando você vai fazer uma petição, quando você vai bater na porta do judiciário e falar, olha, eu tive uma lesão, a gente sempre tem que trabalhar. Eu tenho a dignidade da pessoa humana, tenho esse comando, esse outro comando, para poder garantir a efetividade material do direito, tá? E lá no nível 4, que é o último nível, eu vou ter a realização. Aí a Constituição Federal, como o professor Vinícius estava falando, ela já vai dar os comandos. Como que eu garanto a dignidade da pessoa humana? Alguns juristas, existem alguns debates sobre quais seriam os direitos que efetivamente materializam, tá? Eu utilizei na nossa reflexão hoje Ana Paula de Barcelos, que ela entende que a dignidade da pessoa humana, ela vai se materializar pelo direito à saúde, que está na Constituição Federal, do artigo 196 ao 202, a assistência social, que são os programas que o governo vai implementar para as pessoas em situação de vulnerabilidade, prioritariamente econômica, da 203 e 204, a educação, por isso que sempre eles andam juntos, né, vulnerabilidade e educação, que está no 205 ao 214, e o acesso à justiça, tá? Por que o acesso à justiça, crianças? Porque eu preciso garantir que na lesão do seu direito, você possa se socorrer do Estado juridicamente sem ter que pagar nada, tá? Apenas fazendo um recorte, quando a gente vai fazer um processo, existem custas. Você tem que pagar todo o andamento processual, não é só o advogado. Uma petição inicial, ela tem valor, uma citação, que tem custas, um recurso, e o Estado garante tudo isso gratuitamente às pessoas que não têm condições, inclusive por meio da Defensoria Pública, que funciona como um advogado da população mais carente, dos economicamente vulneráveis. E nesses artigos específicos do nível 4, eu vou ter a realização da dignidade da pessoa humana. Porque quando lá no artigo 202 a Constituição Federal fala assim, a saúde é um direito universal e um dever do Estado, na sequência, a gente vai ter dizendo como vai funcionar o Sistema Único de Saúde, quem vai financiar. A gente vai ter, como o Vinícius estava falando, professor, discriminação do orçamento dos municípios. O valor de tal tributo, dos impostos, vai ser convertido para isso. As arrecadações da taxa da União vai ser para cá. Então, eu começo a encaminhar a materialidade da dignidade da pessoa humana para esses elementos do Estado. E aí eu trouxe aqui para vocês, nessa tela, alguns exemplos de programas que já existem hoje na nossa sociedade, que efetivamente materializam a dignidade da pessoa humana. Um ponto extremamente importante que eu preciso deixar registrado aqui é que existem inúmeros estudos que analisam a questão da vulnerabilidade e da efetividade das políticas públicas no Brasil. E é notório, nacional e internacionalmente, que o período em que a gente conseguiu efetivar mais garantias, tirar as pessoas de uma vulnerabilidade material, inclusive isso se refletiu muito ao acesso à educação no nível superior, foi de 2002 a 2014, 2016, tá? Nesse período, houveram programas efetivos que materializaram a dignidade da pessoa humana e eu trouxe alguns aqui para vocês, tá? O Bolsa Família, o orçamento era afetado para que algum valor financeiro fosse entregue às pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade econômica. As pessoas não recebem isso pro resto da vida, gente, ela é temporário, que a vulnerabilidade ela é temporária. O LOAS, que é uma lei orgânica de assistência social que cuida dos idosos e também das pessoas com deficiência. Isso é antes de determinados governos, é uma lei até que antiga, mas de toda maneira entrega-se um salário mínimo para as pessoas idosas que não conseguem prover por si, não têm aposentadoria, e os deficientes, que são, na verdade, hoje a gente reforça essa definição, entendendo que são pessoas com necessidades especiais, que em algum momento, temporário ou permanente, não conseguem prover-se por si, tá? Teve o programa Minha Casa Minha Vida, que ainda é efetivo. A tarifa social da energia elétrica, que você reduz o valor da cobrança da energia elétrica para as pessoas que estão economicamente vulneráveis,
o Ciências Sem Fronteiras, o nosso querido SUS. Então, enfim, a ETEC, que é muito forte no estado de São Paulo, que são escolas técnicas que fazem capacitação profissional. Aqui são só alguns, crianças, dos vários programas que a gente tem hoje e que, de alguma maneira, para não dizer de várias, eles promovem a dignidade da pessoa humana, tá? O que acontece é que hoje, infelizmente, a gente tem um grupo crescente de pessoas que está se utilizando dos recursos do Estado e o Estado está um pouco sem recursos. Isso é culpa da própria Constituição Federal, de alguma maneira, né? Se a gente for analisar a Constituição, ela garantiu dois elementos que não ia chegar a um ponto que ia romper e ia conversar com o si, que é a política da livre economia, né, incentivando ali os empresários, a livre iniciativa e o assistencialismo. Né? Em 1988 a gente teve aquela política do, olha, eu sou o Estado, eu cuido de você. Acontece que o grupo que se utiliza das políticas de livre iniciativa, o empresariado, ele cresceu, mas não tanto. E o grupo que se utiliza muito dessa política é um grupo de vasto poder econômico que consegue manipular a política, manipula diversos setores para manter restrito esse grupo de pessoas. Então, é muito pequeno o número de pessoas que vivem muito bem da livre iniciativa, tá? O grande empresariado, grandes detentores de capital, e cresce o número de pessoas que dependem do Estado. Então, se no começo estava funcionando o assistencialismo e a livre iniciativa, isso se rompeu. Hoje tem mais pessoas precisando do Estado, sendo que o Estado não está arrecadando, a arrecadação tributária no Brasil é arcaica, horrorosa, e poucas pessoas conseguindo contribuir e poucas pessoas se beneficiando da livre iniciativa. O Estado vai quebrar. Tá? O Estado vai quebrar muito porque não tem braço comum mais. E a gente sabe que cresce cada vez mais o número de direitos que a gente coloca em xeque como sendo responsabilidade do Estado. A pandemia mesmo colocou em xeque a necessidade de uma internet pública. E hoje em dia a internet não é luxo. Hoje em dia a internet é informação, é educação, é trabalho. Então, a famosa sociedade de risco, o professor Vinícius, novamente, repito, tem muito mais gabarito e autoridade para falar sobre, ela narra para a gente uma crescente de direitos constantes, dos quais o Estado tomou para si responsabilidade, só que ele não vai conseguir arcar. E eu confesso que eu não consigo vislumbrar um final positivo para tudo isso, a menos que as pessoas tomem consciência coletiva de, olha, vamos arregaçar a manga, cada um no seu setor, vamos junto. Todo mundo tem que fazer alguma coisinha, tá? E aí, antes da gente partir pro seriado, quem tiver alguma contribuição, João, Vinícius, a Sandra, ou a Mari, quem quiser se posicionar, o professor Vinícius já está aqui, ó. Por favor, professor. Posso dar só um exemplo? O lucro dos chamados bancões, que no Brasil são 4, só estou falando desses 4, não estou falando dos outros. Mas esses 4 bancões, neste terceiro TRI, né, de 2001, tiveram um lucro superior a 29 bilhões. Bilhões. Estou falando só de 4 bancões. Fora, a gente tem que pensar o sistema financeiro, que é uma rede, né? E esses caras não pagam imposto. Quer dizer, se não entrar no miolo da história do sistema financeiro, né, que é altamente concentrador, enfim, o Estado vai quebrar mesmo, né? Não, vai quebrar. Ainda existe uma súmula que, se não me engano, é 381 do STF, STJ, que diz o seguinte: quando existem cláusulas abusivas no contrato bancário, o juiz não pode decretar elas nulas de ofício. O banco está cobrando abusivamente o consumidor, e aí a gente vê quem está sendo protegido, né? Isso demonstra muito claramente o interesse de proteger essas pessoas, né? E o papel do judiciário aí, né? Otimamente lembrado. A Mariane está ansiosa para falar. Nossa, eu pensei em muitas coisas, assim, durante a aula. Eu tô até com dor de estômago, porque é um tema que mexe muito, assim, emocionalmente, né? E são muitas reflexões, assim, mesmo dentro dos meus inúmeros privilégios, assim. A gente reflete muito. E aí eu fiquei pensando em várias coisas, e uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, da questão da perda, né, da dignidade, para mim é completamente relacionado com a desumanização que se tem, né? E acontece muito também porque a gente não está inserido, né, dentro desses espaços. Então, por exemplo,
a gente imagina como que é numa favela. Estou dizendo a gente, mas é muito a minha experiência pessoal dentro dos meus privilégios. E a gente não tem ideia de como que é essa realidade, e aí a gente não pensa, né, que são pessoas com histórias e que tem mãe, que tem pai, que tem filho. É só a pessoa que mora na favela. A gente desumaniza, né? Isso para mim é uma coisa assim que me chama muita atenção. E aí eu queria compartilhar uma experiência pessoal. Eu sou voluntária de uma ONG que chama Teto. Não sei se vocês conhecem, mas trabalha com infraestrutura, né, em favelas precárias no Brasil. E eu faço diversas atividades com eles, inclusive a primeira vez em que eu entrei numa favela foi junto com essa organização, e eu sou de Guarulhos, uma cidade que tem muita pobreza, então eu sempre vi, né, ali por São Paulo, até em Guarulhos mesmo, inúmeras favelas, mas eu nunca tinha realmente entrado e conhecido as pessoas. E a Teto me permitiu isso, assim. E a Teto tem uma das atividades que para mim é a mais incrível de todas, que chama Escutando Comunidades, em que é a aplicação de enquetes para moradores e moradoras desses lugares, e essa enquete avalia, assim, inúmeros pontos, né, da vulnerabilidade. Inclusive, a Teto, que trabalha exatamente com a pobreza, define a pobreza como multifacetada. E, para mim, a vulnerabilidade coube muito bem também nessa quase definição, né? E aí, essa atividade, que é Escutando Comunidades, pensa tanto, né? Olha, a gente pergunta para os moradores tanto a questão da renda deles, então, uma coisa muito interessante que eu achei é a questão de acessibilidade na comunidade para os moradores ou moradoras cadeirantes, por exemplo. Pergunta também com relação à vulnerabilidade da moradia, né, que no caso é o foco da organização, exatamente a infraestrutura. Também com relação à saúde, e aí a partir disso, dessas pesquisas, a própria organização mobiliza junto com os moradores e moradoras para ver, então a gente vai fazer uma parceria com o postinho aqui próximo da comunidade, a gente vai fazer o quê? Vamos conversar com alguma outra ONG que trabalha com educação. Então tem essa conversa que também cabe muito naquela definição de vulnerabilidade que eu não lembro o nome, mas um dos 3 autores que colocou sobre ser intersetorial, sabe? De conversar com vários setores da sociedade, também é aplicado. Então, enfim, tive muitas reflexões e aí queria compartilhar. E se alguém também está na mesma situação em que eu já estive há alguns anos antes de conhecer a Teto, que é essa distância muito grande. E a Teto é só um exemplo para inúmeras, né, organizações que trabalham com diferentes coisas, assim, que são distantes do nosso dia a dia, que é muito transformador, assim, a gente abre muito a cabeça para olhar e falar, cara, a gente vive numa bolha muito fechadinha, e a UFSCar ainda mais é uma bolha ainda mais fechadinha, e, as pessoas no Araci estão vivendo como? Enquanto eu tô aqui, sabe, assistindo uma aula com internet aqui na minha casa, sabe? Então, isso ajuda um pouco a gente a quebrar, assim. Fica essa sugestão, assim, para todos os colegas que estão vendo. Posso pegar um ganchinho aqui, um nanosegundo também? Mariane, você me lembrou da minha experiência em Marília. Eu já vou contar, assim, muito brevemente. É a minha cidade natal, né? É a minha cidade querida. Até hoje, sempre será. Independente de outros lugares por onde eu tenha morado. Realmente tem uma afinidade muito grande. Tem uma ligação mais do que territorial, né, com a cidade. Mas me recordou do curso que a gente fez da Constituição, em que esteve uma moça negra, assim como você está fazendo o seu depoimento, dizendo da experiência dela de trabalhar em ONGs com mulheres negras e pobres. E aí todo o contexto, todo um outro contexto também de alfabetização, de politização. Olha, foi uma coisa genial, foi fantástica. O João vai se lembrar também desse episódio, porque foram 30 encontros, né? Mas esse certamente foi um dos mais fortes, assim. E eu aproveito aqui para fazer já um convite para você, Mariane, para que a gente tente organizar para dezembro. Aí eu vejo com essa moça, a gente pode ver outros convidados também, de realidades diferentes, mas que trabalhem com ONGs, e a gente faz esse recorte social, né, no sentido da participação e etc. A gente tem um canal lá que é específico, né,
para atividades assim, enfim, se você aceitar, já está convidado. A gente Com só certeza, organiza. professor. Ia ser um prazer compartilhar. Maravilha. Passa o seu contato ou para a Marina ou para a Sandra, e a gente vai vendo já a data, o modelo, o formato, enfim. Então, em dezembro já teremos um evento, né? Uma roda de conversa, digamos assim, né? Sobre essa questão. E o que você me lembrou de Marília, que é aqui interior de São Paulo, né? É uma cidade belíssima, eu acho, sempre achei, né? É uma cidade, já foi muito mais verde, mas ainda é muito verde. É uma cidade, tirando um pouco os buracos que só aumentaram, né, com esse tipo de governo atual, digamos, porque o de lá não é diferente, né, a mentalidade não é muito diferente, é um Dória um pouco piorado, assim, para quem é daqui de São Paulo, né, no que eu estou falando. Né? Mas, apesar de toda essa beleza estética da cidade, para quem não conhece, entra, passa, percorre toda a cidade, ela fica em cima de um espigão, né? E diz assim, bom, olha que cidade linda, bonitinha, arrumadinha. Não há pobreza nessa cidade. Sabe por quê? Para quem não conhece, tá de passagem, ou só está ali digamos, pelo centro urbanizado, porque como é um espigão, as favelas estão para baixo, né, desse espigão. Então você não vê. Você não vê, a não ser que você procure um acesso para uma dessas regiões, né, você não vai encontrar. E são dezenas, maiores e menores. É uma pobreza literalmente engolida, né, por esta geografia. E assim como você, eu me recordo de uma vez em que eu fui também conhecer, visitar, enfim, tinha um pouco a sua idade, fazia também graduação, e a gente foi conhecer exatamente a região mais violenta da cidade, naquela época. Né? Naquele modelo assim que para você entrar tem que ter uma certa autorização. Mas, enfim, é muito forte isso, né? E me recordou também, a última coisa que eu vou falar, me recordou também de um documentário feito por um professor de ciência política, eu fazia ciências sociais à época, né? Sobre a história da cidade. Então, nós resgatamos aquela história que não é dos fundadores, né? Aquela história que está ali naquela geografia submersa também, né? Olha, muito interessante, muita resistência política, muito grito indígena, muita gente pobre, esquecida, teve a sua vez ali. Infelizmente, eu não tenho o link desse documentário, mas se encontrar, já procurei alguma vez, enfim, creio que esteja lá digamos, no Museu Cultural da cidade, mas aí, ou na Biblioteca Central da cidade, né? Mas se eu encontrar, eu compartilho com você. Tenho créditos lá nesse documentário. Eu fiz pesquisa de campo, né? Assim como tantos outros, quando tínhamos a sua idade. Foi uma experiência marcante. Essa foi a minha, viu, Marina? Foi a minha primeira inserção, digamos, no mundo fora do muro da universidade, né? E de uma maneira, assim, diferente, porque é um documentário, enfim, é um pouco o que a gente está fazendo, né, de certa forma. Né? Aliás, nós temos um documentário sobre a Constituição. Está em fase de encerramento. Logo também será lançado, né? E a gente divulga para vocês. Todas essas invenções, digamos, vêm dessa época aí da graduação. O professor João, acho que quer contribuir um pouquinho com a gente. Agora uma micro mesmo. Não, só para colocar na linha da Mariane, né? O quanto é importante a gente, quando vai fazer um trabalho, realmente ter uma inserção dentro do local que vai ser analisado. Ou a gente ter essa experiência. Porque só dentro do gabinete, imaginar que a gente tem consciência de alguma coisa, como que ela colocou ali, a pobreza, a vila, o morro, a vulnerabilidade. Só dentro do gabinete a gente não consegue ter essa consciência, porque a consciência ela se dá na prática. Tu tem que ter pertencimento àquele local, tu tem que vivenciar.
Não tem como tu dizer assim, eu sei que quer tu perder alguma coisa. Não, tu imagina, tu supõe. Tu só consegue entender se tu estiver passando por aquilo ali. E como a gente não está passando, mas pelo menos estando dentro da comunidade estudada, nós estamos vendo o sofrimento, estamos vendo aquela realidade, e como seres humanos, tá, estamos sentindo aquilo ali. Então a gente está mais ou menos se aproximando. Mas a gente só consegue tendo consciência se a gente passar por aquela situação. Então, como é importante essa pesquisa de campo, né? Quanto é importante já ter passado por essa vivência de ver essa comunidade para poder escrever, não escrever superficialmente, mas escrever com propriedade. Tá? A minha esposa fez um trabalho aqui na cidade do Rio Grande do mestrado, né, em que ela estudou as comunidades que viviam no terreno do lixão. Né? Então, que situação de vulnerabilidade, o quanto eu estudei do impacto do lixão, tá bem? Então, só por aí mesmo. Perfeita colocação, professor. A Sandra também quer contribuir com a gente? A Sandra? É um livro que eu estava lendo esses dias, eu tive que fazer uma resenha dele, é da Chimamanda. Ela é uma nigeriana e ela conta essa história no livro O Perigo de uma História Única. Exatamente isso que nós estamos falando agora. De sermos cautelosos, né, ao ouvir somente uma versão da história, né? E ela conta a história dela. É uma indicação desse livro, é muito bom. E os outros livros delas são ótimos também. É dessa moça de Moçambique? Eu acho que ela é nigeriana, Ou professor. nigeriana? Isso. Teve um videozinho passando, ela contando um pouco. É esse mesmo? Esse vídeo, isso, exatamente. Ela conta a história e virou livro. Tem o vídeo e virou livro também. Ela Você conta tem a o história. livro? Eu tenho um link por aqui, professor. Eu vou passar, eu deixar no Classroom ou deixar aqui. Perfeito. É muito interessante. Tá, depois você me manda, eu vou tentar localizar também. Mas é uma pena que ele está legendado, né? Ela fala em inglês e é legendado. Português eu não sei se tem. Mas é muito interessante, porque como ela é nigeriana, ela foi estudar nos Estados Unidos, e a amiga dela... Aqui ganhou um prêmio, não foi? Ganhou um prêmio internacional. Não, é muito interessante, tem vários livros dela, e a amiga de quarto achava que ela não entendia a cultura, e é totalmente diferente, né? Eu vi um vídeo dela, eu vi é um pequeno videozinho dela, não uma fração de uma entrevista. E ela vai dizer assim, olha, ganhei o prêmio, eu nem sabia, foi a última a saber aqui no bairro todo e tal. É uma casa super simples. E ela começa a entrevista dizendo assim, eu acendo uma fogueira todas as noites. Pode estar calor, pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar o que for. Eu acendo esta pequena fogueira, porque ela me lembra de toda a minha história. E aí ela continua contando. É uma coisa incrível aquilo. É uma pessoa incrível, fantástica. Isso, ela tem outras obras, mas O Perigo de uma História Única é o que a gente está falando aqui, de realmente entender o outro, né? Buscar conhecer a cultura do outro também, né? Muito interessante os livros dela. Aí depois põe aqui no chat, Sandra, fiquei curiosa para ler, porque é realmente o que você falou. Conta tudo isso a partir de uma pessoa só, né? Isso, tem o vídeo e tem o livro também, virou livro. E é o que a Mari colocou, que todo mundo trouxe essa colaboração. O quanto a gente precisa realmente se deslocar para lá, né? Eu costumo falar, às vezes, quando eu vou propor reflexões, principalmente quando dava aula para menores de idade no ensino médio, eu tirava o abstrato, tirava a terceira pessoa e falava eu. Porque a gente joga muito abstrato. Porque o Estado, os políticos. Não, somos nós. A gente tem que ter a compreensão, porque está não só na Constituição, a gente tem que ter a compreensão diária de que nós somos o Estado 24 horas por dia. Não só porque a Constituição garante, ou o Código Penal garante, que você, de alguma maneira, devolve de prisão em flagrante quando alguém estiver cometendo um delito, mas porque você está arrecadando tributos para distribuir quando você compra uma coisa no mercado. Você fiscaliza o Estado se você quiser. Hoje em dia a gente tem muitos mecanismos de fiscalização. Mas o quanto a gente precisa colocar no discurso que a Mariana falou. Eu não estou colaborando com a sociedade. Eu não estou doando sangue. Eu não estou fazendo a minha parte. Porque quando a gente joga muito para o abstrato, porque o Estado, porque a gente tira a nossa responsabilidade diária de mudar a sociedade. E a gente precisa se mobilizar.
Quando as pessoas individualmente assumem responsabilidades e juntas decidem transformar determinada situação, elas conseguem, não faltam exemplos. Tem um exemplo que eu gosto muito, de um professor em São José do Rio Preto, que ele assumiu a direção de uma escola de risco, e ele conseguiu transformar essa escola em escola modelo. Como que ele fez isso? Chamou todo mundo para conversa, falou, pai, mãe, cadê a sua responsabilidade? Aluno, compreenda o seu papel. E foi mobilizando as pessoas. É um trabalho fácil? Não é. É um trabalho de depuração, mas a gente tem que ir no olho do furacão. A ideia do seriado que eu trouxe hoje é para exatamente levar os nossos olhos para uma vivência que a gente não tem diariamente, porque é o que a Mari falou. Quando a gente está lá fazendo trabalho da comunidade, a gente consegue sentir o que a pessoa sente. É o que o João também colocou. A gente cria hipóteses. Eu consigo entender, eu consigo realmente, a gente consegue realmente imaginar o quão difícil deve ser você não ter um banheiro. Mas a gente só consegue sentir a hora que a gente vê que a pessoa não tem um banheiro. A gente precisa tirar o discurso do ele, do terceiro, da terceira pessoa e trazer para a gente. Se a gente resolver mudar São Carlos, ou aqui Ribeirão Preto, de acordo com a gente estiver, a gente consegue mudar. A gente tem que chamar muita gente. É intersetorial. A gente só vai ter solução se a gente tiver uma consciência coletiva muito grande. A gente não tem, o capitalismo sugou isso, né? Eu costumo chamar de tio Carlinhos, porque quando a gente fala Marx, gera polêmica, né? Falar, eu tenho um tio Carlinho, ele fala que a gente tem que ter consciência coletiva, que a gente tem que ter, abstraiu de modo que durante a nossa rotina, a gente está preocupado em pagar os nossos boletos, que somos privilegiados. É igual a Má falou, a gente é muito privilegiado, a gente tem uma bolha e a gente não consegue ver o que é de fato uma vulnerabilidade. A gente estuda, está no papel, a gente sabe que a mulher negra, trans, é a vulnerável, mas a gente não sabe o olhar dela, a educação dela. Tive uma aluna que uma vez me contou, ela era uma mulher negra, e ela me contou que ela não conseguiu um emprego de vendedora porque ela era negra. E queriam passar, e falaram para ela isso, a gente precisa que passe boa impressão. E eu não consigo sentir isso. Porque eu não sou negra, eu não sei qual é esse olhar que chega para mim. Mas a partir do momento que eu entro em contato com essas pessoas, que eu silencio a minha voz privilegiada, aí eu consigo ouvir e entender, e aí eu consigo começar a agir de alguma maneira e falar, cara, eu acho que tá errado isso aí. Porque o que você tá fazendo é reprodução de não sei o quê. Eu não sou a melhor pessoa para falar. É igual o Vinícius e o João, com todo respeito, eles podem e precisam ter pautas feministas. Mas só eu, a Sandra, a Mari e as outras mulheres que sabemos a dificuldade que é ser mulher. A falta de respeito que foi do governo em tirar o exercício humano das mulheres. Porque absorvente é caro, não só machuca o meio ambiente atualmente, mas eles criaram obstáculos para a gente poder acessar a educação. Uma educação que já é tardia para as mulheres, que ainda tem uma construção muito grande. Eles simplesmente falam, você não tem condição de existir enquanto você for mulher. Porque se você for mulher e existir na sua condição e precisar de um absorvente, porque é parte do seu ciclo natural, você não vai ter essa educação. Você não vai fazer mais nada. Recentemente teve uma decisão do TJ que obrigou as empresas de companhias aéreas a pagarem as maquiagens das aeromoças. Então, a gente tem que criar novas adaptações. Se você quer isso faz parte do trabalho, então você vai ter que arcar com isso, como uma empresa arca com um EPI. Tá? Então, essas reflexões, elas são extremamente importantes. A gente precisa fortificar isso, espalhar isso. Já que o YouTube é de graça, a gente vai receber críticas, não tem problema. A gente não só tem que falar, como tem que fazer. A ideia da reflexão, inclusive o que o tio Carlinhos propõe, é a reflexão para a ação. A Mari está fazendo isso, eu faço isso, o Vinícius faz isso. Eu sei que algumas pessoas, no seu mundo particular, conseguem movimentar, mas a gente tem que juntar mais pessoas para movimentar mais, porque ainda existe uma camada muito grande privilegiada que continua nas suas bolhas e esquece do coletivo. A gente tolera muita coisa porque a gente não é um ser coletivo. E a gente aprende que tá tudo bem uma pessoa bater no meu ouvido e pedir 10 reais, eu falei assim, eu não tenho. E a gente deita e dorme. Deveria ser um incômodo, deveria ser um peso maior. Eu, Marina, sou uma, que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu deito e durmo, mesmo tendo passado por várias pessoas com necessidade. O pouco que eu faço, eu acho que tá bom. E aí, o que as pessoas fazem? Eu pego no final de semana, eu tô no Netflix. A gente tem condição de ajudar, a gente tem condição de mudar. Só a gente não tá assumindo isso, a gente terceiriza, né? E aí eu vou abrir espaço para algumas falas, para depois trazer um trechinho do seriado que vai deixar bem claro que é a vulnerabilidade que eu não sei, eu não vivo, e quando vejo, eu esqueço rápido, tá? Alguém levantou a mão. Prof, fala aí. Não, é só porque me recordou essa ligação do lugar de fala
com as formas de luta, né? Eu me lembro que me inscrevi para um concurso público da Unifesp, a nova Unifesp, lá na zona norte, né? São Paulo? Não, zona leste de São Paulo. E aí, antes do concurso, a gente já tinha a lista na ordem dos aprovados. Ex-aluno da USP, tinha mais um monte de gente, quer dizer, a gente era muito fuçado e levantou a ficha toda do negócio, né? Bom, me inscrevi, não fiz a prova, deixei correr o concurso, e depois de 6 meses, a gente derrubou o concurso judicialmente, porque não tinha lá a previsão de reserva de cotas. E os caras todos tomaram posse. Só que, e essa foi a dó de maldade, né? A gente esperou todo mundo tomar posse, curtiram lá 1, 2 meses de salário, e aí na última data, no último minuto, pá, mandato de segurança, derrubou, e a partir de então mudou a estrutura, a lógica de concurso público, especialmente para a universidade pública. Aquele foi um marco, 2002, 2003, por aí. É uma das lutas, é uma das formas, né? Mas essa foi vitoriosa, essa foi legal. Mas é exatamente esse o processo, né, professor? Eu acho que a gente tem que realmente, é o que você falou, começar a movimentação. A teoria, a reflexão, ela é importante, mas desde que a gente consiga converter ela em uma ação. E repito, a gente tem que parar de falar na terceira pessoa, porque a gente tira a nossa responsabilidade, a gente começa a se confortar com coisas que a gente não tem que se confortar. A pessoa que bebe e dirige, ela é tão corrupta quanto o político. E a gente só tolera a corrupção que está lá em cima, porque a gente pratica corrupção no dia a dia, entendeu? Então, essa consciência é aquela coisa chata, clichê, blasé, que todo mundo sabe, mas todo mundo continua fazendo, né? Mas, enfim, não vou me delongar. Vou compartilhar minha tela com vocês, crianças. Novamente, por que é importante fazer isso? Porque, primeiro, é uma forma de acesso, porque como está numa plataforma streaming que é paga, não sei se todo mundo tem acesso a ela, então a gente já faz no momento. E eu vou deixar que ela mostre para vocês, tá? Eu vou tentar recortar só para o trecho que deixa bem clara a vulnerabilidade que está crescendo no Brasil, principalmente depois da pandemia, que vai aguçar mais a gente. Aí depois vocês dão um ok se o som estiver saindo. Deixa eu abrir. Puderam perceber, ele não está valorizando a educação, porque não é o prisma dele. Ele está indo trabalhar com a mãe, eles moram naquele carro. Tá? Na sequência assim, desse episódio, tem cenas mais fortes da mãe, da Leide com o Gercinho, revezando para ficar acordado de madrugada para vigiar o carro, porque eles moram no carro, né? Mas basicamente a ideia que eu queria trazer com o seriado, crianças, era materializar essa vulnerabilidade, esses corpos, esse sentimento, como a Mari falou, a gente só vai chegar lá quando a gente ou vê, que já machuca um pouco a gente, ou quando a gente acessa um trabalho voluntário e faz uma vivência nessa vulnerabilidade, igual a mulher do professor João, que a gente sabe o pessoal que tá ali no lixão, eles são vulneráveis, mas como que é de perto tudo isso? Como que é essa rotina? Só realmente se deslocando, tá? Mas dá para perceber pelo seriado que a educação não é a prioridade, tá? Eles moram num carro, não tem lugar para tomar banho, não tem lugar para ir no banheiro. O menino tá ali vendendo salgadinho com a mãe no semáforo. E aí eles tentam fazer umas contas assim para tentar ir numa pensão, dormir. Mas é esse o cenário, isso é vulnerabilidade. Não há que se pensar em educação, por isso que educação é consequência, tá? E aí fica essa reflexão. Como vocês podem ver, eu amo esse seriado, quem puder assistir tá na Amazon, são 5 capítulos. Eu não deveria recomendar isso, mas provavelmente deve ter algum site aí que trabalha na ilicitude e deve ter acesso a esse conteúdo em vias alternativas, que não seja pelo streaming. Mas ele é enriquecedor, dá para fazer inúmeros trabalhos, dissertação, mestrado, doutorado, tá? Ele provoca bastante reflexões. Aí, se alguém quiser falar, fica à vontade. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para o professor Vinícius, que vai entrar no segundo bloco da nossa aula ainda. Eu só queria dizer que se alguém conseguir craquear, eu gostaria muito de assistir inteiro. Como nós teremos essa pequena ilicitude para fins apenas pedagógicos, eu não vejo problemas autorais, né? Eu não vejo. Não vejo também, eu acho, na verdade, ao contrário, né? Melhora as reflexões.
E o seriado inteiro é maravilhoso, gente. Tem jogo ali de princípios, assim. Sandra, acho que já assistiu, não sei se inteiro, mas não me deixa... É maravilhoso, é maravilhoso. E é nacional, né? Isso que... Sim, muito legal, muito legal. Fiquei com muita vontade de assistir. Bom. Sim, Mariana, é muito bom. Várias discriminação, várias pessoas na margem ali, tanto a Cassandra, a Neide, né? A Neide ter criado filho, né? Todo esse tempo sozinha, e a Cassandra conseguiu, de certa forma, se estruturar na vida, mas a Neide não, né? Por conta de criar o filho, né? E a Cassandra, toda essa questão de ser trans, né? Mas é bem interessante mesmo. Que história brava, hein? Estou esperando a segunda temporada. Também aguardo a segunda temporada, Sandra. É maravilhoso, gente. Quem puder, e depois se alguém conseguir links, disponibilizar lá no grupo pra galera, tá? É muito Pode bom. craquear para efeito pedagógico. Mariane. Oi, professor. Ai, eu tô tão reflexiva, eu nem sei onde que eu começo a falar alguma coisa. Eu não tinha assistido ainda o seriado e já tava na minha listinha de próximas coisas para assistir, porque a Lineker, eu acho ela fenomenal, assim. Sou muito fã dela enquanto cantora e já sabia que ia ser algo muito impactante, assim. E eu acho que eu fico também tão sem palavras, assim, muito porque é uma realidade muito distante da minha. E é uma realidade ainda que distante da minha, é uma realidade ainda distante do que eu consumo e do que qualquer pessoa média consome, né? Porque sei lá, a gente assiste, abre o Netflix, né? Que seja, eu não vou nem mais falar ligar a TV, porque eu nem ligo a TV, mas se eu abro o Netflix, não existem tantos conteúdos sobre isso, né? Tem muita história de amor, romance, coisas adolescentes, é sempre a mesma coisa, os jovens brancos numa escola, todos são cis, e aí tem a heteronormatividade, e a gente vai consumindo isso, e isso fica aquela coisa... Esse é o nosso padrão, né? E é muitas coisas e muitas dúvidas que vão surgindo, né? Nesse caminho, assim, de olhar para essas coisas, porque eu acho que não é nem vivenciar, só eu me enxergo, pelo menos, só olhando ainda para essas vulnerabilidades, assim. Acho que é isso. A minha opinião, então, não tenho nenhuma opinião sobre isso agora. Não, foi ótimo. Foi muito legal. João, e aí depois, logo depois dele, eu peço uma breve licença aqui. Eu vou ler para vocês, não é minha, é uma espécie de crônica, poema. E aí eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Já 20h58. Eu projeto aquela imagem, prof. Pode ver. Legal, legal. João? Sim, pode falar. É para você falar. Tá bem, então. Vamos lá, então. Que eu não tinha levantado a mão. Não, mas eu gostei muito ali do vídeo, né, do filme, porque é interessante, ele mostra aquela grande realidade que a gente vive dentro do país, né, de quem não tem essa consciência de sentir na pele essa vulnerabilidade, essa questão de desfavorecimento, porque negro, trans, enfim, todas essas questões que a pessoa já sofre pela cor da pele, mais outras questões, opções, né, sexuais. Então a gente sabe desse sofrimento todinho, dessas realidades todinho que se vive. E aí, colocando a questão que é minha mesmo, da educação ali, daquele jovem, tá, daquela criança, se ele não tem uma cama para dormir, se ele não tem uma alimentação, o ensino para ele é a última coisa que ele está pensando. Quando ele não satisfizer uma casa, uma alimentação, uma estrutura mínima, ele não vai pensar na educação. Principalmente a gente sabendo que temos uma família, né, que muitas vezes não tem grande nível de instrução, então não está pensando na educação. Está pensando em conseguir ter amanhã um chuveiro para tomar um banho, uma cama para poder esticar um pouquinho sem ser no carro, então não vê como prioridade o ensino. Tá? Diferente de nós que vivemos uma situação privilegiada, tá? Em que sabemos que o futuro é a educação, que nós conseguimos ter uma alimentação básica, uma cama, uma estrutura de internet ou de Netflix, sei lá o que for, né? E sabemos a importância do ensino e temos condições de se manter dentro do ensino. Então, enquanto é importante a gente brigar por políticas públicas sérias, efetivas, né, para que mantenham os estudantes dentro da escola. E o quanto é importante o docente não castrar, como diz o Guattari, uma criança,
que se ausentou da escola, que não teve presente, ele fala de castração, né? De dizer assim, não, ele faltou, nós vamos lá resgatar, né? Porque a família não entende a importância que tem e esse jovem não entende. Então, compete à escola realmente, não precisa ser a justiça dizer assim, ó, traz ele. Não, a escola chama e coloca o quanto é importante, o quanto aquilo ali vai fazer diferença na vida dele e na vida daquela família, o ensino. Tá bem? Então, essa é a minha pequena colocação de o professor jamais ser um castrador, né? De ele ir lá resgatar e dizer que ele não está naquela situação porque ele quer e porque Deus quer. Mas sim, ele está naquela situação porque a sociedade o excluiu, tá? Porque aqueles que estão no poder querem aquele miserável para que eles possam fazer com que ele preste um serviço a R$ 1 e não um serviço a 10 mil, então eles querem. E aí nós temos que colocar que a educação é que vai fazer ele enxergar, né, e buscar um outro caminho que não aquele da opressão, mas sim aquele uma situação de buscar uma melhor posição dentro da sociedade, de encontrar voz, buscar melhor salário, melhor qualidade de vida, melhor educação. Então é mais ou menos por aqui mesmo. Muito bem. Então, a Marina vai fazer o fechamento, né, junto com a Sandra. E esta breve crônica aqui, é uma crônica poema, é de Fátima Ferreira Santos, minha amiga e minha ex. Minha ex é legal, né? Porque é uma coisa que não combina, né? Mas chama-se Morangos Alfabetizadores. É de hoje, aliás, curiosamente, ela fez hoje à tarde. Na bancada, espalhei diversas caixas de morangos. Que fruta mais linda, pensei. Esse contraste vermelho do vermelho intenso e das pequenas folhas verdes são um encantamento da natureza. Cuidadosamente, lavei um a um, tentando imaginar como se fez essa fruta libidinosa, que ornamenta tão saborosamente diversas sobremesas. Ali me vi, com tantos morangos, e simplesmente sorri. Lembrei que quando estava em meu processo de alfabetização, lá pelos idos dos anos 60, havia uma cartilha que trazia uma fruta como referência ortográfica para nosso aprendizado. Todas as vezes que pronunciava e via a fotografia ou desenho do morango, eu ficava pensando, o que é isso? Depois de saber que se tratava de uma fruta, eu passei a me perder na possibilidade de sentir seu cheiro, apreciar seu sabor, ou mais simplesmente vê-la. Ela, que nasci às margens do rio Jaguaribe, convivendo com peixes, siris, caranguejos e camarões, que comia milho verde cozido, pamonha, canjica, melancia e cajus, queria mesmo era dar de cara com esse tal de morango vermelho e de folhas verdes. Ela nasceu no Aracati, interior do Ceará. Não sei se alguém conhece, uma cidade muito legal, com infinitas opções de praias. Já fui lá 500 vezes, né? Cresci e só encontrei o morango por volta dos meus 25 anos. Pasmem. Certamente, nesse imenso Brasil do século XXI, muitas e muitas crianças, como eu nos anos 60, nunca viram ou comeram um morango. Mas que doce ironia. Agora me vejo todos os dias às voltas com morangos. Morangos e morangos. Depois de aprender a ler e nunca esquecer das cartilhas com morangos no litoral nordestino desse Aracati, sempre me perguntei por que morangos e não cajus, melancias, milhos, tamarindo, jacas, seriguelas, atas ou pinhas, feijões, camarões ou tapiocas. Nossa cartilha não era regional. Ela migrava do Sudeste para a nossa região,
quiçá todo o Brasil, desconsiderando para o processo de aprendizagem todas as características regionais, o modo de viver, a identidade cotidiana às margens do rio, do lado do mar, das conversas nas calçadas, das brincadeiras de rua com os pés no chão, dos banhos de chuva debaixo das biqueiras. Até que um dia encontrei Paulo Freire, esse que está aqui na foto. E não o cara, né? Mas a sua obra. Ela só encontrou a obra. Eu conheci o cara na USP em São Paulo. Por isso, depois daquele dia, eu passei a me sentir mais cara ainda. Mas ela encontrou Paulo Freire e, finalmente, entendeu a sua inquietação. Estava tomando consciência de quem eu era, da minha identidade nordestina, me libertando da opressão inquisidora de nos igualar a todos e todas, desrespeitando nossas diferenças. Hoje, depois de 31 anos no sudeste do Brasil, outra grata ironia, ainda me perguntam de onde eu sou, pois meu sotaque denuncia minha nordestinez. E eu respondo, sou do Ceará. Minha fala sempre teimou em me lembrar minha origem, por isso volto sempre. E nessas idas e vindas, aprecio o sol quente das ondas do mar e o frio no estado da garoa, que é São Paulo. Ao final, o que costumo dizer é que nasci no Nordeste, mas antes de tudo sou brasileira. Continuo com morangos e cajus, entendendo seus sabores e belezas, sempre pensando nesse ícone da educação que foi e é Paulo Freire, que sabiamente soube ver tão bem que a opressão é tão sorrateira que temos sempre que bem lembrar quem somos, onde estamos e de onde viemos. É isso, eu achei muito legal a coincidência. Maravilhoso. E muito bom. Muito legal. Eu queria agradecer profundamente, dizer que fiquei emocionado com tudo e foi uma ótima experiência. Marina, Sandra, João, Mariana. Bom, eu acho que é isso, né, crianças? Eu não sei se hoje a gente vai ter lista. Já teve a lista, quer dizer, já teve não, foi liberado às 21 horas, né? Então, crianças, quem não assinou, assina lá a lista, tá? Eu agradeço a oportunidade, a participação da Mariana, do professor João, Vinícius, da Sandra. Eu espero que vocês possam continuar essas reflexões, e mais do que isso, que a ideia da reflexão é partir para a ação, que a gente possa continuar. Quem já está fazendo, continue fazendo, vamos fazer mais para poder modificar a sociedade. Está nas nossas mãos, né? Nós somos a sociedade. Da minha parte também, pô, obrigado, foi uma baita explanação da Mariana, né? E a turma bem participativa aí, o pessoal colaborando bastante. Foi muito interessante, porque é debatendo que a gente vai refletindo e vamos tomando posturas, né, para poder modificar essa situação, não sair da teoria e realmente efetivar, partir para a prática. Como aquela questão que eu coloquei ali, né, como diz Marcos Reigota, visão global, visão do problema e ação local. Sair da teoria e partir para a prática. Ou como dizia o tio Carlinhos, da consciência em si para a consciência para si. Para si. Tio Carlinhos é 10. E é isso, né, professor? Agradecer também. Professor Vinícius fechando com chave de ouro Paulo Freire, né? Eu acho que é exatamente isso o intuito da disciplina, né, de formar, né, toda essa questão do oprimido e do opressor, né? E a solução é possível através da consciência, né, professor? Então, fechando com chave de ouro Paulo Freire, né? Muito bom. Esse livro está na minha lista de leitura, professor. Porque Obrigatória, obrigatória. Não ler, mas entender também, né?
Vai ler, então. Muito bem, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Matheus, Marina, Laísa. Estou falando de quem estão chegando aqui, né? Muito obrigado, efetivamente. Pessoal, convido vocês a não saírem, os professores. Os professores. Sim, exato. Muito obrigado. E semana que vem é o nosso encerramento aí com chave de ouro, hein? Vamos lá. Vamos ver. Então tá. Ótima semana para todo mundo. Obrigado, boa noite. Um abraço, boa noite, pessoal. Obrigado, Tchau, Vitor. boa noite. Bueno. Então, só nós. Vamos cortar. Agora, para parar a gravação?